Cumprimento minhas amadas irmãs e minhas amigas com bom dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todas estejam bem, por aqui tudo vai muito bem, graças a Deus. Agradecendo a Deus pela grande misericórdia, compaixão e graça que Ele tem para conosco, de dar um novo despertar a nós todos os dias. Porque nós não merecemos, mas Deus é tão misericordioso que nos dá essa oportunidade. Minhas irmãs, hoje vamos estar lendo um pouco sobre as parteiras Sifrá e Puá, que se encontra no livro de Êxodo, do capítulo 1, do versículo 15 ao 21. Amém? E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-os, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes, já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, Ele estabeleceu-lhes casas. Amém. Glórias a Deus, minhas irmãs. A história de Puá e Sifrá acontece em um momento difícil que o povo de Israel, os hebreus, estavam crescendo no Egito. E Faraó ficou com medo da força daquele povo. Então ele decidiu destruir os meninos hebreus antes mesmo que eles crescessem. Mas Deus levantou duas mulheres sem posição de destaque para impedir um plano maligno de Faraó. Enquanto um rei queria matar, duas mulheres escolheram preservar a vida. Muitas vezes, minhas irmãs, Deus usa pessoas simples, disponíveis, obedientes. Ele não está procurando pessoas famosas para trabalhar, para fazer o que ele deseja que seja feito para a humanidade. Então, Puá e Sifrá eram parteiras das mulheres hebreias no Egito. Elas ajudavam no nascimento das crianças e tinham uma missão importante: trazer vidas ao mundo. O rei ordenou: se nascer menino, matem; se nascer meninas, deixem viver. Mas elas decidiram obedecer a Deus e não ao pecado. Então, minhas irmãs, o que nós vemos sobre essas mulheres? Que essas mulheres preferiram ser temente a Deus e não ao mundo, não ao pecado. Essas mulheres que temem mais a Deus do que os homens. E assim Deus tem uma aliança para com elas. Conosco também é assim. Se nós procuramos ser temente a Deus, Deus nos honrará lá na frente. O temor de Deus faz as pessoas permanecer firmes. Enquanto todos eles descendo, o Faraó tinha poder político, mas Deus tinha autoridade eterna. E Puá e Sifrá entenderam isso, que era melhor agradar a Deus do que aos homens. E é melhor sofrer e obedecer a Deus do que viver num pecado. Quem teme a Deus não negocia princípios. Nós agradando a Deus, isso causa desagrado ao homem, mas quem nos sustenta, quem nos dá o fôlego de vida, quem nos dá o despertar, o pulsar do sangue nas nossas veias, a batida dos nossos corações, não são os homens, mas sim a Deus. Então é preferível que nós sejamos obedientes a Deus do que aos homens. E sabemos que
Quando estamos em obediência com Deus, podemos sofrer, não com Deus, mas sofrer pela mão da humanidade, porque as pessoas muitas vezes não entendem. Elas agem mal contra um povo obediente, mas isso não importa. O que importa é sermos obedientes a Deus e brevemente nós receber a coroa de justiça. Quem teme a Deus não negocia princípios, porque nós temos que decidir. Não podemos estar em cima do muro, não podemos cochear entre dois pensamentos. Se somos temente a Deus, não vamos estar com um pé no mundo, um pé na igreja e um no mundo. Temos que estar firmemente na presença de Deus. Então, o que eu aprendo com essas mulheres? Que ali elas salvaram vidas com o propósito de Deus, preservaram vidas. Hoje o mundo também tenta matar de todas as formas, tenta matar sonhos, matar famílias, matar valores cristãos, identidade espiritual, fé das mulheres, porque antigamente as mulheres não tinham muito envolvimento nas leis, assim. Hoje o mundo tenta matar elas, diminuindo elas, fazendo delas cada vez mais improváveis. Querem diminuir em tudo, mas isso nós sabemos que há muitos faraó por aí. E esses faraó é o maligno, é o mundo tentando destruir cada uma de nós. Mas se nós estarmos firmes na rocha, na presença de Deus, agarrado com fé nele, não importa, minhas irmãs, a dominação que tu sejas. O importante é se você está atrás da cruz do Calvário, tu estás nos pés de Jesus. Mas sabemos que Deus ainda continua levantando mulheres cheias de coragem. Mulheres que oram pela família, defendem os seus filhos em oração, preservam princípios, permanecem fiéis mesmo em tempos difíceis. Mulheres simples podem mudar gerações. Puá e Cifrá eram simples, elas não eram famosas, elas não tinham um exército para elas liderar, mas o que elas tinham era a mão de Deus sobre elas, para que ali elas ajudassem as vidas nascerem, socorrer mulheres na hora do parto. E elas, o mais importante é que elas estavam agindo corretamente, impedindo um plano maligno. Enquanto o faraó queria destruir as gerações, e Deus usava elas para que elas preservassem as vidas, sabendo que se não fosse pelo agir de Deus com essas mulheres, o povo de Israel tinha sido aniquilado. Mas quando Deus quer levantar pessoas, não importa, pode ser umas simples parteiras, simples cozinheiras, não importa quem seja, Deus levanta, porque Deus é Deus. E assim Deus usou essas parteiras para preservar as vidas. E mesmo assim, elas mentindo a Faraó, Deus guardou elas, Deus estabeleceu, Deus acolheu elas de uma forma, porque elas foram obedientes ao plano de Deus. Talvez elas nem imaginassem, mas entre aqueles bebês preservados estava uma geração que as libertaria depois, porque foi Moisés, uma daquelas crianças preservadas. E Moisés foi o libertador do povo hebreu, do povo de Israel no Egito, das garras do maligno faraó. Então, nós nunca devemos desprezar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Se Deus põe a você em relação ao mundo espiritual, na igreja, se Deus te põe a você para ser zeladora da igreja, não despreze esse cargo. Se Deus te põe a você para estar ali cuidando das casas de banho, para estar recebendo as pessoas,
não despreze esse cargo. Faça para agradar a Deus, não para agradar o homem, porque há muitos que querem viver só de aparência. Quando estamos de aparência, não estamos agradando o homem. Então, que sejamos simples, mas que agradamos a Deus. Então, uma oração, se Deus te colocar você como intercessora para orar, ore, porque uma oração pode mudar sua casa. Uma palavra salva vidas. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela transforma uma família inteira. Porque desde quando nós começamos a estudar sobre as mulheres da Bíblia, todas as passagens bíblicas dessas mulheres, nós vemos o contexto. Começa com histórias diferentes, mas verdadeiramente o final da história são praticamente os mesmos. Mulheres de fé, mulheres de coragem, mulheres de atitude, mulheres de ação. E a maioria delas, mulheres de oração, mulheres temente a Deus, obediente. Porque é assim que define a vida dos cristãos. Obediência. Porque não vale nada você ganhar o mundo e perder a sua salvação. E se nós não formos obedientes, nós não vamos ter a nossa salvação garantida em Deus. Então, Deus sempre está honrando quem permanece fiel a Ele. A Bíblia até diz em Êxodo, no capítulo 20, no capítulo 1, do versículo 20 ao 21, que Deus fez as parteiras e constituiu famílias. Deus viu a fidelidade delas, para ver o quanto maravilhoso é. Deus, por a obediência dela, Deus lhe constituiu famílias a elas. E é assim que Deus faz conosco, porque sabemos que nada passa despercebido aos olhos do Pai. Tudo que nós fazemos de bem ou fazemos de errado está sobre os olhos dele. E como já temos dito esses dias, o que nós cometemos de bem, isso levará para a nossa geração, e o que nós cometemos de erros também a nossa geração herdará de nós. Então, quando nós não temos sabedoria, não temos entendimento, erramos porque não temos entendimento, como está na Bíblia. O meu povo padece por falta de entendimento. Mas a partir do momento que tu passa a ter entendimento, busque ser transformada, busque ser renovada, purificada, para que sua herança herde de você o bem, para que tu deixe legado à sua herança, quando tu partires, para que seus filhos digam: a minha mãe foi uma mãe boa, a minha mãe agia dessa forma, a minha mãe, quando eu entrava no quarto, a minha mãe estava de joelhos dobrados, orando, clamando a Deus pela família. É melhor que o seu filho diga a você: de novo, mãe, orando? Porque o meu já tem falado muitas vezes isso para mim. É melhor você ouvir isso do seu filho, isso é gratificante, do que eu nunca teu filho ter visto você orando, lendo a Bíblia, minhas irmãs. Então, minhas irmãs, Deus ainda está honrando pessoas. Quem permanece fiel, quem não desiste, quem obedece, quem protege vidas, porque temos várias formas de proteger vidas. Não é só sendo parteiras, temos formas de não compartilhar coisas erradas, não compartilhar mentira. Isso é preservar a vida das pessoas. Quem permanece firme no meio desse mundo cheio de opressões, Deus honra também. E temos também que comparar o tempo de Faraó com os tempos modernos. Faraó está atuando cada vez mais gravemente no meio de nós. É o pecado tentando dominar as famílias, é Faraó. A frieza espiritual é Faraó. O desânimo é Faraó que está no meio de nós. A destruição dos lares é Faraó. Ataques contra as crianças e jovens é Faraó que está o tempo todo ali, e nós acabamos passando por despercebido, falando: ah, não, é o momento, é a rebeldia, é a adolescência. Muitos usam dizer a aborrecência dos meninos, mas não, vamos cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos adolescentes e jovens, porque nós cuidando da mentalidade dos nossos filhos, do coração deles, eles não irão sofrer no futuro como muitos de nós
temos sofrido por falta de entendimento. Mas, minhas irmãs, Deus continua levantando mulheres como Puá e Sifrá, que são as mulheres de oração, como eu tenho dito, intercessoras, as mulheres que protegem suas casas espiritual, mulheres que se calam, que não se calam diante do mal. Isso que é importante, porque muitas vezes nós ficamos obstinadas e acabamos nos calando diante da maldade. Não, nós temos, quem se cala consente, assim que se diz, e eu creio que essa palavra é muito verdadeira, quem se cala consente. Então, minhas irmãs, em meio ao mal, quando vemos uma maldade, não vamos ficar calada, vamos reagir. Sabemos que muitas vezes não está na possibilidade de nós reagirmos com nossas próprias mãos, mas para tudo tem uma saída. Buscamos sabedoria em Deus e Deus nos dá estratégia, Deus nos dá escape para tudo. Então, Puá e Sifrá ensinam que coragem vale mais que posição, fidelidade vale mais que a fama, temor a Deus vale mais que a aprovação humana. Elas não ficaram conhecidas por riqueza ou beleza, foram lembradas como mulheres obedientes a Deus. E até hoje seus nomes continuam vivos na palavra de Deus, porque sabemos que no primeiro livro da Bíblia, no segundo livro da Bíblia, ali já relata o nome dessas mulheres. E através dessas mulheres, aonde acabamos de ler que ali nascem muitos israelitas, e nós sabemos que Israel é o coração do mundo, Israel é o relógio do mundo, o povo de Israel é a menina dos olhos do Senhor. Então, minhas irmãs, Deus sempre está ali com suas mãos estendidas para ajudar mulheres, para ajudar famílias. E Deus está sempre apoiando mulheres que não vão desistir de suas famílias, mulheres que não vão desistir de vossos lares, de vossos filhos, de vossos maridos. Vamos entrar cada dia mais em oração, clamância a Deus, clamor a Deus, que Deus nos ouvirá e assim nós venceremos, minhas irmãs. Porque Deus sempre está usando mulheres para ser instrumento em suas mãos, mulheres de cura, restauração, salvação, assim como essas mulheres da Bíblia que preservaram vidas. Deus também usará a mulher para preservar famílias, ministérios, gerações. Quando uma mulher é temente a Deus, ela influencia vidas, ela fortalece sua casa, ela vence batalhas espirituais, ela deixa marcas eternas. Porque não adianta nós passarmos por mulheres boazinhas, humildes, se nós não temos intimidade com Deus. Nós temos que buscar intimidade com o Pai, buscar fortalecer a nossa casa em oração. Temos muitas batalhas espirituais para enfrentar, e se nós não estamos enraizada no Senhor, nós perderemos essas batalhas espiritual. E sabemos que muitas batalhas espiritual acaba perdendo a vida mesmo, não somente a vida espiritual. Então, minhas irmãs, que nós fique essa palavra que nós aprendemos com essas mulheres, a termos coragem, a sermos obedientes a Deus, como eu acabei de relatar com a maioria dessas mulheres da Bíblia, assim virão outras mulheres que serão trazidas a palavra. Todas essas mulheres foram vencidas, venceram pela obediência a Deus. E essas mulheres sempre nos deixaram legado de obediência, fé, coragem. Então, que nós tenhamos, que nós pegamos essas mulheres como exemplo para nós. Porque o mundo está ali, com tantos exemplos malignos. Se você ligar sua televisão, nem precisa ser a televisão, pode ser no telemóvel, seja no que for, você abrir, estão aquelas mulheres mundanas,
Se você se agarrar e pegar o exemplo dessas mulheres, a sua vida levará à perdição. Tu não terás salvação. Mas se você se apegar a essas mulheres da Bíblia, seja mais simples que for, da parteira ou a mãe de Jesus, que foi Maria, que foi uma jovem cristã, que Deus viu graça nela, que ela teve graça aos olhos de Deus, e assim ela concebeu o seu primogênito, que foi o Filho de Deus. Então, desde ali, das simples parteiras a Maria, assim muitas outras mulheres relatadas, se nós pegarmos exemplos delas em obediência, sabemos que vamos obter a salvação, vamos ganhar os nossos filhos, vamos continuar com a nossa família debaixo da presença de Deus. Como vemos Raabe. Raabe era prostituta. Raabe era uma mulher improvável demais na Bíblia. Ela obedeceu, ela creu, e através dela sua família foi salva. A sua família não foi salva pela obediência dela ou pela fé dela. Sua família, quando ela pregou o Deus da sua família, a sua família creu. E assim a sua família foi salva também. E assim será sempre. Se nós estamos coligados a Deus, ligados nos céus, a possibilidade de os nossos filhos estar vendo, nossa, o quanto a mudança na casa da minha mãe, a quanto está tendo mudança na casa de fulana, porque não desista. Muitas vezes você pensa assim, eu estou servindo a Deus, as pessoas estão zombando de mim. Não se importe com isso, porque lá na frente todos irão ver quem você era, qual foi o sacrifício, por que você saiu do mundo, porque você abraçou Deus, Deus te abraçou, porque você queria a salvação. Então não se importe com isso, não desista. As pessoas vão começar a ver Jesus em vossa vida. Crê, minha irmã, somente crê. Então, uma mulher temente a Deus, ela pode não fazer o barulho, ela pode agir no seu silêncio. Ela faz uma grande diferença no reino de Deus. Aqui, minhas irmãs, eu agradeço a minha oportunidade. Espero que essa palavra fale no coração de cada uma de vocês, por mais que é uma simples palavra, como eu venho sempre relatando, eu não sou pregadora. Temos grandes mulheres nesse grupo, pregadoras, mas eu não sou pregadora, só estou aqui pela graça e misericórdia de Deus. Mas eu peço ao nosso Senhor Deus, como Ele levantou Puá e Cifrá, que Ele ainda continue levantando mulheres nesse tempo difícil, mulheres cheias de fé, coragem nos dias de hoje ainda, mulheres fortalecidas cada vez mais, mulheres que apresentam as suas casas, seus lares, seus filhos, vossos esposos, apresente, consagrem a Deus, mulheres que tenham perseverança, mulheres que tenham comprometimento com Deus, mulheres que antes de deitar, dobrem os seus joelhos, consagrem os seus filhos, sua casa, aos pés de Jesus, mulheres que ao despertar, antes mesmo de se levantar ou a levantar, consagre sua casa ao Senhor, entregue nas mãos do Senhor. Eu creio que assim Deus vai levantar essas mulheres que estarão sempre em luta pelos seus filhos, pela sua geração, porque sabemos que nossos filhos são herança do Senhor. Deus confiou em nós e nos prestou eles para nos cuidar. Então, se fomos falhas, porque nós somos humanos, eu fui muito falha. Eu falo assim, se eu pudesse voltar ao tempo quando meus filhos eram pequenos, eu ia fazer tudo. Hoje o entendimento, não sou farta de entendimento, mas o pouco entendimento que eu tenho, se eu pudesse
voltar e ter esse entendimento, agir diferente com meus filhos. Mas graças a Deus, em meio à minha falta de entendimento, mas Deus sempre teve misericórdia para comigo, para com meus filhos, porque Deus tinha propósito em nossas vidas. E eu agradeço muito a Deus por meus filhos serem filhos bons, por meus filhos serem filhos na presença de Deus. E assim, minhas irmãs, eu peço a Deus pela vida, pela família de cada uma de vocês, que Deus venha ter misericórdia de nós, que Deus venha levantar mulheres de fé, mulheres de atitude em meio desse mundo tão mal que nós vivemos. Aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.